Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. Fique com a gente. Olha, o algodão é a fibra têxtil vegetal mais utilizada e comercializada no mundo. Você vai conhecer agora a qualidade da produção brasileira, que coloca o país em destaque no mercado internacional. Terra fértil, cuidado no manejo, tecnologia de ponta. Hoje o Brasil representa aí cerca de 40% de todo o algodão que é consumido mundialmente. Isso gera mão de obra, isso gera renda que fica dentro do país, porque você industrializa isso dentro do país, e é claro, as exportações. Daqui vem a força do algodão. Antes de seguir para o mundo, a fibra ganha identidade, uma espécie de RG brasileiro. De cada fardo colhido, saem amostras que vão passar por uma avaliação rigorosa de qualidade visual. Na fábrica, esse é o trabalho do Juliano. Essas amostras vêm para a sala, a amostra A, quando a prova vai para o laboratório. Aí, assim que vem o resultado do laboratório, a gente cruza as informações. Essa classificação, na verdade, é um padrão universal, né, que a gente segue. Aí, o comprador manda o seu próprio classificador para vir olhar, analisar se está como o tipo que foi classificado aqui na sala. Mas o que se vê a olho nu é só o começo. No Centro de Análise de Fibras, a avaliação é tecnológica, minuciosa e estratégica. Os testes revelam detalhes que definem a qualidade do algodão. O sistema registra informações como o comprimento da fibra, espessura, resistência, cor e até nível de sujeira. Além de importante para o mercado, os dados também ajudam o próprio produtor a evoluir de safra em safra. São 30 mil amostras por dia que chegam dos campos do Mato Piba, uma junção de 4 estados, onde a fronteira agrícola avança com força. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, maior produtor da região. A qualidade da fibra tem uma relação direta com a qualidade do fio e o fio tem uma relação direta com a qualidade do tecido fabricado. Algumas marcas já trazem na etiqueta ou na embalagem um QR Code que mostra ao consumidor de onde veio o algodão, como ele foi cultivado e quais critérios de sustentabilidade foram seguidos para que a peça fosse produzida. Esse é um dos resultados do programa Algodão Brasileiro Responsável, o ABR. A certificação acompanha toda a jornada da fibra. São cerca de 200 critérios que envolvem boas práticas ambientais, uso racional da água, segurança e garantia de direitos aos trabalhadores. A partir do momento que a gente fomenta, a compra de um produto que ele é testado com sustentabilidade, com responsabilidade, a gente incentiva não só a cadeia do algodão, mas as outras cadeias produtoras também a trabalhar com responsabilidade. No Brasil, o algodão certificado representa 80% da produção nacional. A rastreabilidade é um diferencial para os produtores em mercados exigentes. Esse protocolo é muito forte, dá uma tranquilidade, um conforto para o cliente e as grandes marcas mundiais de, produzindo algodão no Brasil, não correriam risco de adquirir produtos acabados com contribuição com trabalho análogo a escravo ou degradação ambiental, outras coisas dessa maneira. A gente está vendo aí um consumidor hoje muito mais preocupado com aquilo que ele está comprando, então a gente acredita muito que disponibilizar, contar essa história, demonstrar realmente como é o sistema produtivo, isso vai trazer cada vez mais transparência e credibilidade. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de algodão e o maior exportador mundial. Então, é muito confortável para o produtor de algodão brasileiro produzir e atender a essa indústria que é a segunda maior em geração de empregos das cadeias de transformação no Brasil, da lavoura até a roupa, antes de chegar no magazine. Vamos conhecer agora o projeto Mais do que Especial. Uma família ajuda a proteger a floresta amazônica por meio do cultivo do café. De um lado, o verde infinito da maior floresta tropical do mundo. Do outro, uma paisagem que avança e ameaça esse equilíbrio, a dos pastos. Mas
mas é no coração da mata que uma resposta começa a ser cultivada. Para encontrá-la, saímos de Rio Branco, capital do Acre, em direção ao município de Brasileia. Uma jornada de mais de 230 quilômetros. Nós estamos na Reserva Extrativista Chico Mendes. Esse local tem aproximadamente 1 milhão de hectares. E foi aqui nessa propriedade, na comunidade Palmeiras, no Seringal Guanabara, que nasceu um dos cafés mais sustentáveis do Acre. Nós estamos falando do café Raízes da Floresta. E essa produção envolve mais do que o lucro. Acima de tudo, os extrativistas e os produtores rurais visam também a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Até 2019, esta área de 3 hectares estava improdutiva. Foi aqui que o produtor rural Jorge Pereira decidiu fazer diferente. Ele apostou na terra para criar um projeto que une renda e preservação. Assim nasceu o café especial Raízes da Floresta. Muita gente planta café, mas a gente pensou em fazer um trabalho diferenciado. E aí esse trabalho começou em 2019, né? A gente pensava em produzir o grão. No andar da carruagem, a gente começou a ver possibilidades. Com apoio técnico do Sebrae, a produção deu um salto. Só em 2024, a colheita chegou a 7 mil quilos, o equivalente a 100 sacas de café. O Sebrae apoia nesse processo com consultorias e ferramentas que permitem ao empreendedor repensar seus processos produtivos, tornando-os mais limpos e competitivos. Aqui, cada etapa é um ritual. O plantio, a colheita e a torra dos grãos são feitos de uma forma artesanal, sem grandes máquinas, num diálogo constante com a natureza. É um processo que respeita o ciclo natural e garante a qualidade de um café especial. Todo o processo do café especial ele é totalmente artesanal, desde o processo da colheita até o processo do pó final. Então a gente não tem nada de máquina, nada de industrializado, nada. É tudo artesanal e é eu e minha família que faz. E o sucesso deste cuidado ultrapassa as fronteiras do Acre. O café foi exportado para mercados exigentes, como a China e os Estados Unidos. Uma iniciativa que vai além da venda, serve de modelo ecológico, inspira outros produtores e reforça o sentimento de pertencimento aos seringais. As coisas também são difíceis, né? Nós estamos aqui dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, aqui perto na divisa do Brasil com o Peru, né? Então aqui a gente está numa localidade de difícil acesso. Vocês conseguiram ver que o ramal é um ramal de terra, né? Mas com toda essa dificuldade, eu e minha família, a gente tem trabalhado para sempre fazer o melhor e diferente. Como o próprio slogan diz, um café que leva o aroma da floresta acreana para o mundo. A resposta é servida em cada xícara. As exportações de milho têm preocupado agentes do setor. Estimativas da Conab apontam para o envio total de 40 milhões de toneladas nesta safra. Porém, só 17 milhões foram enviadas ao exterior até agora. Os preços do milho registraram queda nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelos pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, muitos compradores decidiram não fazer novas aquisições, já que estão com os estoques cheios. Por outro lado, vendedores estão focados neste momento na semeadura da safra de verão, tanto que muitos deixaram novas negociações de lado. Nos portos, as altas do dólar impactaram nas cotações, mas os preços seguem abaixo do esperado pelos agentes do setor. As exportações tiveram uma leve melhora em setembro, mas o ritmo ainda é preocupante, já que as estimativas da Conab previam um envio de 40 milhões de toneladas nessa safra e até o momento só 17 foram embarcadas. E com a oferta limitada, os preços da mandioca continuam subindo. De acordo com o CEPEA, na semana passada, o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta-fecularia foi de R$ 542,11, o maior desde maio deste ano e avanço de 3,4% em relação à semana anterior. É a quinta semana consecutiva de alta, reflexo da oferta limitada. Pesquisadores explicam que as chuvas registradas dias atrás foram mal distribuídas e somaram baixos volumes em várias regiões produtoras, o que dificultou a colheita. Nos mercados de fécula e farinha de mandioca, o cenário também é de alta de preços, impulsionados pelo interesse de compradores em repor ou formar estoques.
Um sistema de cultivo desenvolvido por pesquisadores brasileiros pode gerar uma economia de água de até 90%. E isso ainda aproveitando a matéria orgânica que seria descartada. Do tanque dos peixes direto para o cultivo de hortaliças. Nesse sistema, o caroço do açaí que viraria lixo é utilizado no processo de filtragem da água. Muitas vezes a gente encontra filtros para poder fazer uma produção sustentável sem poluir, que custam até $1.000 um metro cúbico. Aqui a gente consegue de graça. Esse é um sistema de aquaponia. Ao serem alimentados com ração, os peixes liberam dejetos ricos em nutrientes na água, que é filtrada e depois bombeada para um outro reservatório, para nutrir os vegetais. A estimativa é que o novo modelo de aquaponia, desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, gera uma economia de até 90% de água. Isso porque, aqui no modelo de cultivo tradicional, é necessário fazer a irrigação pelo menos 2 vezes ao dia. A tecnologia pode ser usada também para a criação de mudas. A solução é útil para recuperar áreas degradadas e no reflorestamento. Integrar ele não só para produzir o alimento, seja ele a proteína animal e o vegetal, mas também pudesse produzir muda, porque ele está na floresta. Dona Maria lida com a agricultura há mais de 50 anos. Mas aos 76, as limitações físicas chegaram e a dificuldade com o plantio tradicional aumentou. Agora, ela sonha com um sistema que pode facilitar o trabalho. Agora, para carregar água no balde não vai ser pesado, né? Mas você sabe que eu vou até experimentar. Quero experimentar, ver se dê certo mesmo, né? A produção agrícola do Distrito Federal movimentou quase 6 bilhões de reais no ano passado, com destaque para a floricultura, que registrou a maior alta. A região tem condições favoráveis para o cultivo de flores e plantas ornamentais. Há 15 anos, o André produz flores e plantas na região do Lago Oeste. O que começou com um hobby de colecionador acabou se tornando o trabalho da vida dele. Comecei a ter maior número de plantas em cultivo pessoal como hobby, e aí com o passar do tempo isso foi virando um pequeno comércio, trocas. Na época, muitos anos atrás, eu vendia pela internet, eu não tinha noção de que um dia eu iria produzir e buscar ser um grande produtor e fazer um grande volume de plantas. Isso começou de maneira pequena, mas aí foi crescendo com o tempo até que eu vim para Brasília e a gente deu prosseguimento no Orquidário Colorado, que hoje é a nossa empresa. A variedade de flores é grande. Entre tantos tipos, as orquídeas representam 95% da produção do André. São mais de 500 espécies, com valores que podem chegar até R$3.000. A orquídea ela é muito diversificada, tem muitas espécies. E aí quando você tem um colecionador, às vezes ele quer uma espécie que não encontra. E a gente busca ter exatamente esses itens, que são difíceis de encontrar em outros lugares. Como o nosso público é colecionador, aos poucos a gente foi introduzindo outros itens. Então, por exemplo, a gente tem algumas samambaias mais raras, tem os platicérios, que são os chifres de veados, tem as suculentas, que teve um auge muito grande na pandemia, mas ainda hoje nós produzimos, e algumas folhagens que também usamos para comercialização lá na loja. Com o aumento das vendas desde a pandemia, a expectativa agora é expandir a comercialização também para o atacado. Quando a gente fez a primeira estufa, é quase um laboratório, aí você vai aprendendo, porque não tem um material pronto. Fala, olha, é assim que produz. A maneira com que nós produzimos aqui é totalmente diferente da maneira que se produz em outro estado. Agora nós estamos bem adaptados e fazendo testes novos para melhorar a produção e aumentar a escala da produção. E aí, naturalmente, sair da venda somente em varejo para migrar para uma porcentagem em atacado. A Emater DF explica o crescimento do setor de floriculturas na capital do país. Hoje temos cadastrados aqui na Emater 181 produtores rurais que trabalham nessa atividade. São 491 hectares plantados com flores e plantas ornamentais. Nós temos um dos maiores mercados consumidores e, além disso, temos condições favoráveis à produção da maioria das flores e plantas ornamentais. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o país. No sul do Brasil, a atuação de uma baixa pressão no Paraguai, aliada ao transporte de umidade da região norte, favorece a formação de instabilidades, que provocam chuva forte em várias localidades nesta terça-feira.
No Sudeste, a presença de umidade pode provocar pancadas de chuva no Sul e interior paulista, além de chuviscos no Espírito Santo. No Centro-Oeste, instabilidades se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já no Nordeste, a circulação de ventos vindos do oceano mantém a chuva persistente na faixa litorânea leste. E no Norte, a presença de umidade na atmosfera intensifica as pancadas de chuva, com risco de temporais em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. A nebulosidade aumenta na região sul e o céu fica encoberto em grande parte do estado gaúcho, Santa Catarina e do Paraná. No Sudeste, o tempo fica mais aberto em grande parte dos estados, com a presença de algumas nuvens. No Centro-Oeste, o céu fica nublado no norte e oeste de Mato Grosso, além do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. E em Goiás e nas demais áreas, o tempo permanece aberto. No Nordeste, a nebulosidade fica mais concentrada no litoral leste e no Maranhão, enquanto no interior, o predomínio é de sol. Já no Norte, tempo mais fechado no oeste da região e no Pará. Áreas de instabilidade se intensificam no sul, principalmente no estado gaúcho, com alerta para temporais com chuva moderada a forte, abrangendo o oeste, Missões, região central, capital e litoral, além de avançarem também para Santa Catarina e Paraná. No Sudeste, há previsão em áreas do Sul, interior paulista, além de chuviscos no litoral do Espírito Santo. No Centro-Oeste, pancadas de chuva no Norte, Noroeste e Oeste de Mato Grosso. E no Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul, com risco de temporais. No Nordeste, a chuva se estende pela faixa litorânea de maneira moderada entre Sergipe e Paraíba, e risco de atenção entre Alagoas e Pernambuco. E a chuva persiste ao longo do dia em Maceió e Recife. No Maranhão, pancadas também atingem o nordeste do estado. No norte, os temporais se concentram mais em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, além do sudoeste do Pará, com alerta para temporais com chuva moderada a forte na extrema faixa oeste da região. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora em boa parte do país, enquanto no interior do Nordeste, entre o leste do Piauí, na divisa com o oeste do Ceará, Pernambuco e norte da Bahia, além do litoral do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, rajadas mais fortes, de até 70 km por hora. Tempo muito seco na maior parte de Goiás, Triângulo Mineiro, oeste da Bahia, sul do Tocantins e leste de Mato Grosso, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 12%. Em grande parte da região central do país, interior do Nordeste, boa parte de São Paulo e Minas, com umidade abaixo dos 30%. Já em relação às temperaturas, são esperadas máximas de 23 graus em Porto Alegre, 31 em São Paulo, 32 em Belo Horizonte, 29 em Salvador e até 37 graus em Goiânia e em Cuiabá. O consumo de arroz caiu no Brasil nos últimos anos. Com isso, a área plantada também diminuiu. Os preços, no entanto, não estão pagando nem os custos. Para conversar com a gente sobre o setor, nós falamos agora com Alexandre Velho, que é presidente do Conselho da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FEDEARROZ. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Olá, Ingrid, bom dia, é um prazer falar contigo, com os telespectadores. O prazer é sempre nosso, já agradeço muito a sua participação. E aí, já começo te perguntando aqui que o momento não é muito bom, né? Digamos assim, para o arroz brasileiro. Nos últimos 15 anos, os brasileiros deixaram de consumir muito, cerca de 2 milhões de toneladas de arroz. É isso? Por que o consumo de arroz diminuiu no país? Olha, vem mudando a vida de muitos brasileiros, plantando arroz. Alguns estão saindo da atividade em função da baixa rentabilidade do setor e a vida do brasileiro vem mudando nesse sentido de ter uma vida mais corrida, ou seja, se alimentar mais à base do fast food, o que é uma pena, Ingrid, porque nós temos uma dieta alimentar maravilhosa, que é o arroz, o feijão, a proteína e a salada. A gente chama isso de comida de verdade. E essa vida corrida do brasileiro vem, então, diminuindo a disponibilidade, principalmente das pessoas poderem cozinhar mais em casa. Então, isso vem, de certa forma, influenciando no consumo brasileiro.
Bom, e aí a gente tem, então, uma projeção da Conab de um consumo de 11 milhões de toneladas no ciclo 25-26, que é o mesmo volume do ciclo passado. Então, a gente tem uma baixa de consumo aqui no mercado interno e essa baixa deve se manter. Nós trabalhamos, na verdade, com um número de 10 milhões e meio de toneladas, que é o consumo médio nacional há muitos anos. Então, este consumo de 11 milhões, nós não acreditamos neste número e nos preocupa principalmente o aumento que nós tivemos de área, o aumento generalizado, não só no Brasil, que aumentou em 230 mil hectares nos últimos 2 anos, mas também em todo o Mercosul, e também temos a influência com relação aos preços do mercado internacional, principalmente pelo aumento da produção indiana. Então, tudo isso está realmente achatando muito os preços e nós estamos trabalhando hoje com níveis que eu posso dizer que impraticáveis para se produzir arroz. Para ter uma ideia, arroz hoje vendido a R$ 60 em média e o custo de produção não baixa de 80, muitos têm custo de 90 e até R$ 100 a saca de 50 quilos. Então, é um desestímulo muito grande, uma preocupação, e nós precisamos, neste momento, diminuir a área plantada, ajustar esta oferta e torcer por alguns fatores aí, porque, como eu costumo comentar, o produtor não coloca preço no seu produto. Depende da oferta e da demanda, do preço internacional, da taxa de câmbio, tudo isso influencia muito nos nossos preços. É isso que eu ia te perguntar, Alexandre. O que faz o preço estar tão baixo? Porque se a gente tem um menor consumo, nós já falamos sobre isso, a área plantada tem aumentado, né? Mas agora o cenário já não é bem esse para as próximas safras. Mas por que esse preço está tão baixo? Porque está sobrando produção? Sim, este aumento ano passado na área do Mercosul e também no Brasil, ele ocasionou uma super oferta de produto, ao mesmo tempo que a Índia aumentou em 12 milhões de toneladas somente o aumento da produção. A Índia estava fora de alguns mercados, voltou com força a ofertar arroz no mundo, é um grande produtor mundial. Então, todos esses fatores realmente estão nos trazendo preços, como eu disse antes, que realmente não remuneram. E não é só que não remuneram, trazem um prejuízo muito grande a quem planta, porque ninguém consegue sustentar um negócio produzindo uma saca que custa 80, 90 e vender a 60 reais, que é a realidade hoje. Alexandre, e quando a gente já noticiou aqui, já falou, né, que a Conab também ela apresenta propostas para a compra do arroz. O quanto que isso pode aliviar para o produtor? O quanto que isso é eficaz? Olha, estes mecanismos, no caso de compra de arroz feitos pela Conab, nós temos alguns mecanismos que têm diferença entre eles. O COV, que é uma opção de compra, ele tem a disponibilidade de travar um preço superior ao preço mínimo. O preço mínimo do arroz hoje aqui no Sul é em torno de R$ 63, e pelo COV nós temos a disponibilidade de poder trabalhar com 15% ou até 20% acima deste preço, trazendo algo aí para que o consumidor entenda, entre R$ 74 e R$ 75. Então, é um preço muito baixo, é um preço que está abaixo do custo de produção, e por isso que a Federarroz certamente vai trabalhar para elevar o preço mínimo, porque eu não tenho como vender arroz por menos de R$ 80. Isso traz um prejuízo, não remunera e não cobre, então, os custos de produção. Como eu costumo comentar, Ingrid, é um remédio um pouco amargo, só que em momentos que eu tenho um preço como o de hoje, de R$ 60 no mercado, não existe outra alternativa a não ser que o governo interfira, compre um pouco de produto e traga um preço um pouco superior ao preço que está no mercado, trazendo uma sinalização, então, de um preço ainda baixo, mas um pouco melhor do que está no mercado interno.
Exato, a gente está falando de área, né, de cultivo. As primeiras projeções da Conab para 25 e 26 apontam uma diminuição da área cultivada de 1,76 milhão para 1,66 milhão de hectares. A Conab também estima uma redução de 4,8% na produtividade das lavouras. Isso já deve ser responsável pela diminuição na produção de uma maneira geral, né? Sim, mas estes números ainda são altos, porque nós aumentamos 230 mil hectares em 2 anos, e também depende de quanto o Mercosul irá plantar, porque o principal mercado da Argentina, do Uruguai e do Paraguai é o Brasil. Então, realmente nós precisávamos diminuir ainda um pouco mais para regrar um pouco esta oferta, e torcer também para que o dólar estabilize, não trabalhe com números muito baixos nem muito altos, mas que ele tenha uma estabilidade para que a gente possa então exportar o excedente, porque o Brasil é autossuficiente em arroz e também importa todos os anos. E a exportação ela é necessária porque ela traz inclusive uma posição mais firme da indústria com relação ao varejo. Sabemos que tem um consumidor do outro lado, mas o consumidor tem que entender que não é possível vender arroz por menos de R$ 80, preço aos produtores, e no supermercado, preços que pelo menos tenham aí algo em torno de R$ 5 o quilo. Todo valor menor do que este não remunera a indústria, não remunera os produtores, e a consequência, certamente, Ingrid, é que nós teremos uma dependência cada vez maior da importação, ou seja, do mercado externo, e essa consequência traz um risco muito grande, porque eu não tenho no mercado externo a qualidade que eu tenho do produto nacional, e muitas vezes este produto, inclusive, é mais caro para trazer de fora. É isso que eu ia perguntar, Alexandre, porque se o Brasil é autossuficiente na produção de arroz e o preço está baixo, por que importar? O Brasil sempre importa algo como 1 milhão, 1 milhão e 300, porque ele exporta também em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e meio todos os anos. Então, isso é a balança comercial e é necessário esta exportação para trazer, então, um equilíbrio nos preços, mas a gente exporta algo entre 10% e 20% do que nós produzimos. É isso que explica, então, essa necessidade, uma regulação maior no mercado. Perfeito. Bom, o Rio Grande do Sul é o responsável por 70% do arroz brasileiro. Nós acompanhamos o ano passado, as chuvas, né? Muitas áreas destruídas. Como que está hoje a produção, principalmente no estado? Olha, normalizou aqui um pouco o clima, a expectativa é de um plantio praticamente normal este ano. Está começando o plantio da nova safra, esperamos que os produtores tenham condição, mas o que há hoje é um desestímulo muito grande em função da falta de rentabilidade do setor. O que poderia ser uma saída, então, para o setor, já que o consumo aqui interno a gente já discutiu, que vem caindo, enfim. Nós falamos sobre exportação. O Brasil procura hoje novos mercados e já tem novos mercados também para o arroz? Perfeito. O Ministério da Agricultura tem consciência da necessidade de abertura de mercados que ainda não são atingidos hoje pelo arroz brasileiro. O arroz em casca, normalmente, ele é exportado para a América Central e também para o México, e nós precisamos também de maior abertura para o arroz branco, o arroz beneficiado para mercados dos Estados Unidos e também da África, Oriente Médio, enfim, nós precisamos de um trabalho bastante dedicado do Ministério. Temos um projeto com a Apex, que esperamos que saia logo do papel, e também uma campanha de consumo que estamos largando este ano para que o consumidor tenha consciência da importância do arroz na dieta alimentar e com isso a gente tenha então um aumento do consumo do arroz no mercado interno
E ao contrário de hoje, que tem caído o consumo e só não cai mais, Ingrid, pelo aumento da população. Então, este equilíbrio no mercado é necessário e para que a gente possa, então, estimular os produtores que fiquem na atividade, produzindo um produto que tem uma importância muito grande na dieta alimentar brasileira. É isso que eu ia comentar, porque é estranho quando a gente fala que a população está aumentando, o arroz é o alimento típico do brasileiro, né? A dobradinha arroz com feijão, e pensar que esse consumo vem caindo, a gente tem 15 anos, pelo menos 2 milhões de toneladas no consumo, é muita coisa, né? Então, é necessário, eu fico pensando que campanhas que podem ser feitas para estimular o brasileiro a comer a comida típica do brasileiro, que é o arroz com feijão, né? Perfeito, uma dieta espetacular, como eu comentei antes, comida de verdade. É por isso que países que diminuem o consumo de arroz aumentam os problemas de obesidade. É só tu olhares para os Estados Unidos, o percentual da população que tem problema, ao contrário da Ásia, que os países que mais produzem e mais consomem arroz não tem problema, quase percentualmente falando, de obesidade na população. Bom, Alexandre, a gente segue aqui acompanhando, sobe e desce do setor, tudo que está acontecendo, né? O mercado, os valores, enfim, a gente segue na torcida para que o brasileiro volte a comer mais arroz e o setor tenha aí, enfim, o que precisa para continuar crescendo, para voltar a crescer, na verdade, né? Perfeito, Ingrid. Um setor muito importante que emprega muita gente, gera muito imposto. O Rio Grande do Sul, que produz 70%, tem praticamente a metade dos seus municípios que dependem, na sua parte econômica, do arroz. Todo o entorno desta cultura importantíssima, que emprega muita gente. Então, esperamos também que o governo reconheça isso, nos traga uma competitividade melhor, porque nós temos muitas diferenças de impostos entre os estados e também um estímulo cada vez mais em trazer arroz de fora, principalmente do Paraguai, pela questão logística e também a questão dos impostos. E nós precisamos aumentar a competitividade e valorizar estes produtores que continuam na atividade, fornecendo este produto de altíssima qualidade para a dieta alimentar brasileira. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Alexandre, mais uma vez e até a próxima. Agradeço o espaço, um grande abraço, bom trabalho. Obrigada. E é isso, o Record News Rural de hoje vai terminando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima.